Então deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19 diz assim: Depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobre para todos sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos, para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Todas as aves se fartaram com a carne deles. Tudo bem. Só para a gente situar bem, né? Nós estamos findando aqui o último ciclo de Apocalipse, né? Apocalipse é um livro que a forma de composição dele é uma espécie de espiral, né? Então ela vai circulando, ou seja, esse grande trecho que nós já vimos do capítulo
4 até aqui nos parece ser dividido em vários subtrechos que falam da mesma cena repetidamente por diversos ângulos, cada um com uma entonação, com uma ênfase, né? E cada um dos trechos falam ou trazem ensinamentos a respeito do que estava acontecendo ali. Mas, em síntese, a mensagem de Deus é: Deus, a despeito da perseguição, preserva o seu povo. E mais ainda, Ele é um Deus que exige fidelidade a Ele. Né? Por quê? Porque todos os trechos de Apocalipse estão falando do juízo. Não, né? Geralmente, aí fazendo um parênteses, geralmente as pessoas entendem Apocalipse e acham que é um livro que está falando exclusivamente do futuro. Essa é uma das posições, a posição majoritária, mas ela só é majoritária pela forma como ela foi divulgada. E a maioria absoluta que interpreta o Apocalipse para o futuro vai muito na ideia daquele livro ou daquele filme Deixados para Trás, o que é uma visão bastante distorcida a respeito do texto. A maioria das pessoas acreditam dessa forma. Não é tanto o problema acreditar no Apocalipse algo futuro. Porém, para nós, quando eu falo nós, geralmente eu e o Clélio, né? Nos parece que as pessoas elas parece que ignoram uma coisa muito importante do livro. É que toda carta, todo livro e todo escrito das Escrituras, ela não foi escrita para um povo num futuro distante e desconhecido do autor daquela carta ou daquele livro. Pelo contrário. E Apocalipse, ele claramente tem um público-alvo. Ele fala, escreva às igrejas que estão na Ásia. Isso significa que se nós pegarmos esse texto e aplicarmos exclusivamente para o futuro, significa que aquele povo leu o texto e não entendeu bolufas, porque não falava deles. Não falava da situação a qual eles viviam. Né? Existe uma outra possibilidade que pode até trazer um entendimento mais claro e mais tranquilo do livro, é o que a gente chama de duplo cumprimento. Né? Então, é um livro que cumpriu-se no passado, mas também cumprirá-se no futuro. E dentro dessa visão, eu prefiro entender que a maioria dos fatos já se cumpriu e uma parcela pequena ainda há de cumprir no futuro. Eu acho que essa é uma visão mais provável, porque ela acomoda melhor com o entendimento dos leitores originais do livro. Né? E essa é uma forma mais segura de se interpretar o texto bíblico. A gente fala, né, muito em ler no contexto, e ler no contexto é isso, é ter o entendimento, o mesmo entendimento que os leitores, que a primeira vez que pegaram esse livro, entenderam, porque ele foi escrito dentro de uma época para um povo específico. Não significa que a mensagem do livro morreu lá. Os fatos podem ter acontecido, mas a mensagem, e essa é a vida que existe nas Escrituras, é que a mensagem do livro atravessa os séculos. Então, o que nós já vimos até aqui e hoje parece, de fato, encerrar todo esse grande ciclo? É que, basicamente, o livro de Apocalipse é uma profecia contra a religião que dizia professar a Deus
e mais, não só professar, mas que dizia deter a exclusividade da revelação a respeito de Deus, que era o judaísmo antigo, né? E aí, essa profecia contra essa religião, ela se dá no fato de que o grande símbolo da religião judaica foi destruído e não mais será construído, que é o templo dos judeus, né? E aí alguns autores nessa linha tendem a pegar o texto de Jesus, né? Em que ele fala, que a gente chama de sermão apocalíptico, ou sermão profético de Jesus, e eles pegam esse texto e emendam com o próprio texto de Apocalipse. Como se o livro de Apocalipse rememorasse as falas de Jesus a respeito do juízo contra o templo, né? Esse juízo contra o templo, ele se dá no ano 70 depois de Cristo, ali no primeiro século, em que o general Vespasiano inicialmente cerca a cidade de Jerusalém e para destruir todos os seus habitantes, porque Jerusalém criou uma revolta contra o Império Romano. E o Império Romano estava perdendo controle sobre a província a qual Jerusalém pertencia. Então, para aplacar a rebelião, é enviado o exército romano para lá para destruir a cidade. Só que Jerusalém é extremamente fortificada. E aí, esse cerco e essa batalha demora cerca de 3 anos e meio, né? Ou 42 meses, ou 1260 dias. Por que eu estou falando nesses números? Porque são números que aparecem no texto de Apocalipse e são os famosos 3 anos e meio de tribulação que o povo fala a respeito aí, né? Numa visão que eu considero ela bem equivocada, né? Porque é tribulação, mas é tribulação para a cidade de Jerusalém ali. E aí, né, depois, no meio da batalha, o imperador Nero morre, Vespasiano toma o seu lugar. Na verdade, os outros imperadores também morrem, né? Vem uns 3. Nero morre, vem Galba e mais outros 2 lá com ele. Após ele, em menos de um ano, 3 imperadores passam pelo império, até que chega a vez de Vespasiano, e Vespasiano assume, colocando também o império reorganizado. E quem assume o fronte, ou seja, a batalha final contra Jerusalém, é o filho de Vespasiano, Tito. E Tito derrota, então, os judeus. Toma a cidade. Ele até não queria, mas destrói o templo, né? E ele não queria porque era uma beleza exótica às vistas dele, é muito rico em ouro, mas acaba que no meio da guerra uma flecha de fogo escapa, pega na cortina do templo que era grossa, mas altamente inflamável, e assim todo o templo pega fogo. De modo que o ouro que existia no templo derrete, né? Então foi assim, fornalha ardente. Diz que cerca de quase 1 milhão de judeus morrem nessa derrocada ali, que não deixou de ser um juízo de Deus em cima do povo judeu que tinha se desviado. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo desviado, eu falo que eles arrogavam serem os detentores da revelação de Deus, de conhecer. Eles achavam que só eles conheciam a Deus verdadeiro, e quando Deus se apresenta a eles na pessoa de Jesus, eles o rejeitam, né? Para vocês verem o desvio que eles estavam de fato em relação a Deus. E não só isso, eles não apenas rejeitam a Jesus, como rejeitam o cristianismo, começam a perseguir os cristãos, né? O livro de Atos fala disso, fala que os judeus perseguiam os
cristãos de cidade em cidade, mesmo fora de Israel ali, né, da nação, até mesmo em cidades gregas, os judeus iam perseguindo os cristãos, né? E Deus então se levanta contra esse judaísmo e não o considera mais. O que vai ficar bem claro, né? Já ficou bem claro para nós nos outros vários capítulos, o qual nós já lemos, e nesse aqui também fala, e nesse aqui também vai nos esclarecer mais ainda e encerrar esse ciclo aí a respeito de Jerusalém. Né? Então, depois disso, ou seja, né, depois do capítulo anterior, em que foi a derrocada da Babilônia, né, que eles chamam de Babilônia, que é o outro nome, que é um nome pejorativo que era dado a Israel. Né? Então, Egito, Sodoma, Babilônia, são todas sinônimos e dados ao antigo Israel que tinha rebelado contra Deus. Então, depois dessa visão, ele viu alguma coisa. Então, a cena muda, os fatos não necessariamente, mas vocês vão ver aqui que esse fato vai ter uma transição aqui, já para o casamento do cordeiro. Né? Então, ele viu algo semelhante, ouviu no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, né? Que clamava, aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos e tal. Então, isso é uma canção. Há um cântico aqui. Né? É uma exclamação de aleluia, né? Que é Deus seja louvado, seja engrandecido. E é curioso a gente pensar que a palavra aleluia aparece 4 vezes nesse capítulo. Né? Vocês vão ver que em cada... até o versículo 6 ali, vão aparecer 4 vezes a palavra aleluia, a expressão aleluia, que é isso, Deus seja louvado, engrandecido, muito no sentido de que ele cumpriu o que ele tinha prometido. Agora, o canto não é uma comemoração à destruição propriamente dita. Tá? Isso é uma coisa importante. Porque a gente não comemora a desgraça alheia, ainda que essa desgraça seja juízo divino. Né? Isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque nós somos tendenciosos a exaltar a derrota alheia. Né? Assim, só brincando com vocês, é o cruzeirense zombando do atleticano porque o outro time perdeu e vice-versa. Tomar muito cuidado com isso, tá? Porque, né, especialmente, tipo assim, quando os dois jogam junto, né, ok, né? Mas quando um joga contra o outro, você ficar torcendo pela derrota do outro, cara, isso é complicado. Tem que estar muito vigilante para que isso não se torne uma espécie de idolatria. Entenderam? Né? E a gente tem essa tendência, né? Você vê, uma coisa tão boba, né? Como o futebol. Mas, por exemplo, às vezes a idolatria é tão grande que teve uns dias, um ano, uns 2 anos para trás, aí parece que o neto do Lula faleceu de meningite. E aí teve gente comemorando, sabe? É nesse sentido aí, porque começa com uma coisinha boba, pequena como o futebol, mas termina lá, num negócio grande, trágico e que a gente comemora por quê? Porque a gente tem um coração perverso e se a gente não ficar vigilante, a gente embarca nisso. Então esse cântico aqui não é comemoração da derrota, mas da vitória, da retidão e da justiça de Deus. Olha só a exaltação, né? A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Então, o que se está comemorando é que os juízos de Deus, que são verdadeiros e justos, prevaleceram. Então, está comemorando a justiça de Deus. Né? E não a derrota em si. Por mais que ele vai citar aqui a derrota,
né? Porque Jerusalém era considerada, né? Aqui no verso 2 ainda fala, ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra, né? A palavra terra aqui não é o planeta Terra, mas a terra sagrada, isto é o país de Israel, né? Por que há isso, né? Parece que é um discurso bem antissemita e tal, mas não é isso, gente. É que os judeus, eles se desviaram de Deus. E eles se tornaram um povo tão perverso quanto qualquer outro. Por quê? Porque eles mataram Jesus e porque eles perseguiam os cristãos. Né? Então, e Deus, ele não tem privilégios de um povo em detrimento do outro. Não existe povo mais especial para ele quando tem a ver com a sua justiça. E aí, uma das formas dele exercer juízo sobre povos que estão abusando da graça e da paciência de Deus é levantar um outro povo para julgar. Isso ele fez ao longo de toda a história. Começar lá em Gênesis, quando ele fala para Abraão que o povo dele ia ser errante e o povo dele ia para a terra prometida que era Canaã, só que ele fala que tinha que esperar ainda 400 anos, porque a medida dos cananeus não tinha chegado, a medida da ira, né, de Deus contra os cananeus não tinha ainda enchido. Então ele espera 400 anos para que aquele povo se arrependa. E aí ele usa Israel para destruir aqueles povos perversos que sacrificavam crianças e tudo mais, né? Só para mostrar, deixar bem claro que não é em vão. Faz isso com outros povos. O próprio Israel, quando se desvia e que começa a ter práticas horrendas também na sua terra, Deus levanta a Babilônia, levanta a Síria para julgar Israel. Depois a Babilônia abusa do poder, ele levanta o Império Medo-Persa para varrer a Babilônia. O Império Medo-Persa abusa do seu poder, o Império Grego o consome, o Império Grego abusa, o Império Romano o consome. O Império Romano abusa e aí ele é esfacelado por diversas invasões, diversos outros impérios, e todos esses passaram. Por quê? Porque o ser humano é isso. Né? Sempre em busca de poder, de guerra, de tomar as coisas à força, e o juízo de Deus vai perpassando aí ao longo da história sobre a humanidade dessa forma também, né? Então, o que acontece quando fala aqui que Jerusalém era a grande prostituta, né? Porque é uma forma de expressar a infidelidade espiritual. Então, Jerusalém é considerada uma esposa infiel, e a condenação na própria lei de Deus para uma esposa infiel que era flagrada em adultério, né? Ou seja, qualquer pessoa que era flagrado em adultério, ele deveria ser apedrejado, ou seja, era uma pena capital, era condenado à morte. Se a gente brincar com a metáfora, né, de apedrejamento, como que Israel foi derrotado? Através das catapultas que lançavam pedra em Jerusalém até derrubar o muro. Né? E aí, então Deus é vindicado. Deus é vindicado. Né? A vingança de Deus, ela não é a nossa, do jeito que a gente faz. A nossa vingança é desproporcional e injusta. Quando a gente se vinga, a gente é desproporcional. A gente não é justo. Se o cara te dá um tapa, você lhe dá um murro. Né? Por quê? Porque é fruto da nossa raiva e fruto da nossa destemperança. Entenderam? A vingança de Deus não, é justa. É por isso que a gente chama de santa ira de Deus, né? Porque é uma ira que é justa. Que coloca as coisas no lugar. Que pune exemplarmente e justamente, com justiça, aquilo que deve ser punido. Porque há um limite para a maldade.
Há um limite para a maldade. Né? E quando o ser humano passa desse limite, ele colhe as consequências. Né? Então, aí no verso 3 aparece o segundo aleluia. A mesma multidão lá do início exclama, a fumaça, né, que dela vem, isso é da cidade, foi destruída, ela sobe para todo sempre. Né? Você vê no finalzinho do verso passado, verso 2, né, que o que Deus estava punindo com justiça é que a cidade, é que Jerusalém era aquela que matou os profetas, os enviados de Deus, né? Mais à frente eu vou... não, acho que eu não vou ler essa parábola, mas é aquela parábola, né, em que o cara arrenda, o rei arrenda a vinha, né? Ele arrenda a sua vinha para uns trabalhadores, que é o povo de Israel, né? O rei é próprio Deus. E aí ele começa a enviar, esse rei começa a enviar seus funcionários para receber os frutos do qual ele era merecedor, né? Ali por ter deixado aquele povo arrendar a terra. E aí o que acontece? O povo, os trabalhadores que tinham arrendado a terra, isso é o povo de Israel, começam a matar os servos. E no final ele manda o filho. E aí o povo vira e fala assim, vamos matar esse que é o herdeiro, que aí tudo vai ser nosso. Né? E aí no final a pergunta dessa parábola é, você acha que como que esse rei vai tratar aqueles servos que ocupavam a sua vinha? Vai ser com juízo. Vai ser com juízo. Entenderam? Então essa é a ideia. Né? Da justiça de Deus, ela está aí. E aí no verso 3 aparece o segundo aleluia, né? Falando da fumaça que vem só para todo sempre. Essa ideia aqui não é que até hoje está pegando fogo lá. Não é isso. É que a destruição foi definitiva. E pode até, não acho que vai, mas pode até reconstruir o templo lá em Jerusalém, que não significa que Deus está aceitando aquele povo novamente. A ideia aqui é de ruptura. Né? A destruição eterna aqui significa que Deus eternamente rompeu com a religião judaica. Mas entenda bem, qualquer judeu que se converter de verdade a Cristo, porque geralmente eles não convertem, eles fingem, eles querem impor a sua religião novamente. Né? Mas qualquer judeu que se converter verdadeiramente a Cristo vai ser aceito, vai virar povo de Deus de novo. Mas o judaísmo nunca mais será a religião de Deus. Por isso que a gente fala que o Deus dos judeus não é o mesmo Deus cristão. Porque os judeus são monolátricos. O que significa isso? É que ao invés de ter vários deuses, né, que é uma idolatria ou um politeísmo, eles são monolátricos. Eles adoram um único Deus, mas de forma idólatra. Por quê? Porque esse único Deus já se revelou verdadeiramente quem ele é na pessoa de Jesus, mas eles não aceitam. Então não estão adorando o Deus verdadeiro. Então daí, por isso que vem esse terceiro aleluia. É que porque a ideia aqui não é simplesmente a ruptura, né? Nós vamos ver que tem um casamento. Então significa que há uma ruptura, mas um novo povo aparecendo. Alguém quer falar? Ô Bruno, repete, por favor. O Deus, eles são um povo mono o quê? Monolátrico. Que significa o quê mesmo? Que eles não são apenas simplesmente um monoteísmo, né?
Na cabeça deles, eles são, mas na perspectiva cristã, eles são monoláticos, porque eles adoram. É igual, por exemplo, Alá. É a adoração a um único Deus, mas esse único Deus é falso. Entendi. Entendeu? Obrigado. Então, a ideia aqui é da substituição. O antigo povo judeu ficou para trás. Agora é um novo Israel. É um Israel espiritual que é a igreja. Né? Se a gente pensar em Israel hoje como povo de Deus, esse Israel só pode se referir à igreja e não à nação Israel. E não à religião judaísmo. Essa é a diferença. Né? No quarto versículo aparece o terceiro aleluia. Fala. Quer falar mais, Não, Gui? eu fiz sem querer, desculpa. Tranquilo. No quarto versículo aparece o terceiro aleluia, celebrando, mostrando a celebração dos 24 anciãos, né? Que são personagens que apareceram 5 vezes no livro de Apocalipse. Né? Em 5 episódios aparecem esses 24 anciãos. E quem são eles? São os representantes da totalidade do corpo celestial. O número 24, ele é 12 mais 12, que é um número de plenitude, de totalidade, né? É uma totalidade no sentido também de autoridade. Então esses 24 são os representantes de todo o corpo celestial ali. Então significa que todo o corpo celestial disse amém e aleluia, adorando a Deus, prostrando-se a Ele, né? Junto com os 4 seres viventes, com essa ideia de que está todo mundo concordando com a justiça divina. Né? Que é o seguinte, o que é justo da parte de Deus, ele é inquestionável não por uma arbitrariedade ou por um despotismo. Ele é inquestionável porque você reconhece verdadeiramente que é justo. Né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ô, Bruno, me explica uma coisa. Por que nos capítulos para trás, esses 24 anciãos, eles falam os 24 anciãos e aí vem as 12 tribos. Ele está representando ali, que você falou que são os representantes celestiais, né? Isso. Do corpo celestial. Essa comparação com as 12 tribos. Tem alguns que acham que esse número 24 anciãos representa as 12 tribos, ou seja, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, né? Só que, e aí eles representariam a igreja e tal. Mas, para você ver, eles estão aparecendo aqui junto com a igreja. E em vários outros episódios em que eles aparecem, a igreja também está do lado. Então eles não podem ser o representante da igreja. João faz parte da igreja, está lá também. Ele sendo um apóstolo, ele estaria vendo a si mesmo, né? Ia ser uma coisa estranha. Uhum. Né? E aí por isso que o meu entendimento parece ser mais coerente pensar neles, né? Uma vez que os seus movimentos, quando eles aparecem, né? Geralmente está relacionado com a adoração a Deus, e a ideia de serem anciãos, né? Que serem os mais respeitáveis e tudo mais, dá a ideia ali de ser um corpo celestial, porque eles estão sempre lá ao lado dos 4 seres viventes, que são seres celestiais.
Então, Sim, parece ter mas essa não tem um coerência. capítulo, mas não tem um capítulo lá na frente que quando fala desses 24 anciãos, aí depois vem falando as 24, as 12 tribos. Tem um capítulo lá na frente que tem, ou eu estou fazendo confusão? Não, tem um capítulo que fala das 12 tribos como representação da totalidade do povo de Deus, né? Que fala 144 mil da tribo tal e tal e tal. Isso, Se eu não me engano é no capítulo 7, mas não fala que os 24 anciãos têm alguma ligação direta com as 12 tribos, não. Ok. Se eu não me engano, isso é no capítulo 7. Ou no capítulo 11. Depois dá uma olhadinha aí, nesses dois textos. Ok, obrigada. E aí, então, vem mais uma voz agora do trono de Deus. Não é a voz de Deus, mas é de algo, ou alguém ali ao lado, talvez algum dos seres angelicais também, conclamando a todos os servos de Deus a louvarem, né, a Deus. E aí aparece no verso 6 o quarto aleluia, né? Que aí então, após essa convocação, João fala que ele ouviu algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões. Por quê? Porque era uma multidão inumerável. E muita gente falando ao mesmo tempo, o som é mesmo chacoalhante, né? Estrondoso. E o que essa multidão bradava, né? Gritava aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Né? Então Deus reina, né? Ele já reina. E quando que o reino de Deus foi estabelecido? O reino de Deus foi estabelecido com a vinda de Jesus. Quando Jesus chegou, o reino de Deus chegou. E várias vezes Jesus fala isso, né? Para você, olha, tem um episódio que eu lembro aqui, né? Que ele está expulsando um demônio lá e o povo fala, não, você está expulsando por Beelzebub. Aí Jesus responde assim, olha, se eu expulso pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Né? Então o reino de Deus chegou quando Cristo chegou. Essa comemoração aqui, ela é uma antecipação da vitória derradeira. Né? Lembra que Paulo fala, né, que a morte é o último inimigo a ser destruído. Né? Ele fala isso lá em 1 Coríntios 15. Né? Os versos 24 a 26, ele fala, então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, né? Isso é, Cristo entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Né? O que significa isso? É que a derradeira vitória é a vitória sobre a morte. O que é a vitória sobre a morte? É a ressurreição. Ô Bruno, uma pergunta. Uhum. Quando você fala em entregar o reino a Deus, só para me entender, ele entrega primeiro o reino a Deus, depois ele volta, ou ele volta primeiro e depois entrega o reino a Deus? Você entendeu a pergunta? Entendi. Você está falando no sentido da volta de Cristo, né? Isso, exatamente. Mas entenda isso não como uma separação, entenda isso tudo como um conjunto. A volta dele é a entrega do reino a Deus. Entendeu? Não é ele volta e depois entrega, e não é ele entrega e depois ele volta. A volta significa que ele já está integrando. Porque na volta de Cristo já é o fim. Né? Já é o desfecho de toda a história. Então, por isso que já é a entrega do reino, né, a Deus.
E essa entrega do reino a Deus aqui é no sentido simbólico, né? Porque o reino já é de Deus, Cristo já é o Senhor, né? E não é que ele vai entregar para Deus e vai sumir né, da existência, porque é impossível, né? Então é uma ideia simbólica ali, ó, Deus vai governar a todos, né? Não é uma igual quando muda de presidente, um presidente passa a faixa para o outro. Não é essa a ideia, não. É a ideia de reafirmação e especialmente do desfecho da história. Entendeu? Então, a comemoração aqui é uma antecipação de tudo isso. Né? E aí, gente, nesse capítulo, a partir desse versículo aqui agora, vai ser um contraste entre a condenação, né, da prostituta, que é a Jerusalém rebelde, com a preparação da noiva do cordeiro. Né? Então, daqui para frente é como se fosse o seguinte, olha, aqui passou, já foi, agora é a nova. Né? É a substituição de Israel pela igreja. Então, esse texto aqui está trazendo essa ideia aqui de forma muito clara, sabe? Porque até então, gente, o que a gente viu, por mais que eu falei isso para vocês várias vezes, o texto em si não mostrou isso. Ele só mostra a destruição de Jerusalém e só fala de que os santos de Deus iam ser vindicados e esperavam essa vindicação, mas agora é como se estivesse mostrando aqui, ó, a esposa rebelde e prostituta foi desprezada. E Deus agora está com a sua nova esposa, que é a igreja. Essa é a ideia. Beleza? Olha o Clelhão aí. Seu fone tá desligado. O microfone tá desligado aí. Não, cara, eu cheguei lá da Rejane, né? Fui fazer hoje a consulta lá. Cheguei lá mais de 19 horas, fui tomar banho, dei uma cochilada, porque estava cansado pra caramba. Tomar café, vim pra cá, deixei o teu celular lá. Vou ficar aqui até o celular desligar. Beleza. Tá bom? Beleza. Deus te abençoe, fica à vontade. Beleza. Vamos lá. Né? Então, a partir daqui, por mais que eu tenha falado para vocês, né, o tempo todo isso, no texto deixa claro agora a substituição de Israel pela igreja. Para os leitores. Né? Lembra que os leitores de João, a sua maioria, por mais que estivessem espalhados pela Ásia, mas eram judeus. Porque a linguagem é extremamente judaica no texto. Né, os símbolos, os atos, as citações do Antigo Testamento, ou a simbologia do Antigo Testamento que é usada, né, na composição de Apocalipse, é extremamente judaico. Né? E aí, então, a partir do verso 7, fala sobre isso. Né? Vamos alegrar e dar glórias, porque chegou a hora do casamento, das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Né? Então, a união matrimonial de Cristo com a igreja, isso é interessante a gente pensar. Né? A união de Cristo com a igreja não é só um ato, uma coisa única no sentido. Mas é a ideia de que cada união de cada crente com Cristo, né? Existe uma doutrina que fala da união mística com Cristo, né? Nós nos unimos a Cristo. E Paulo fala isso, né? Estamos unidos com Cristo, se morremos com Ele ressuscitamos, né? Então é uma união. Então, cada união do crente com Cristo é um casamento. Né? E isso se torna representante de toda a relação da igreja. Isso aí no batismo, né?
o batismo, ele também traz essa ideia. Quando a pessoa é batizada, né? Então pensa no drama nosso, na dramatização que é o batismo nosso, que é dos batistas, né? Por imersão, a gente, das ilustrações que aquele ato ali tem para nós muito forte é que a pessoa deita e ela como se fosse sepultada ali, e quando ela levanta é como se ela estivesse ressuscitando, né? Ela morre para os pecados e para esse mundo e ressuscita para Cristo e para Deus, né? Então, mais do que isso, é também o casamento. Aquela pessoa está professando que ela agora pertence a outro. E esse outro é quem? Cristo. Ela não pertence mais ao mundo, ela pertence a outro, Cristo. Né? Paulo usa essa ilustração da morte de uma esposa que não está mais sujeita ao seu antigo marido, que é o pecado, e que ela ressuscitada agora, isso aí está em Romanos, capítulo 7, ela ressuscitada agora pertence a um novo marido, que é Cristo. Por que ela pertence a Cristo? Porque a morte separou aquela união. A morte para quê? Para o pecado. Entendeu? A ilustração de Paulo é difícil de entender, mas tipo assim, porque a gente é muito cartesiano, né? Mas a ideia é simplesmente, o foco ali é a ruptura. Né? Se morreu, aquele compromisso ali não é válido mais. É simplesmente isso. A ideia. Né? Então, a ideia da união com ele é essa. E aí, da onde que se tem, em que você pode trazer uma fala de Jesus ali em Mateus, que ele fala assim: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os cidadãos do reino, isso é, os israelitas, que achavam que eles eram filhos de Abraão e tudo estava garantido por causa disso, né? Eles se achavam e por isso eles achavam que estava tudo garantido. Eles serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Só para entender, então, você está dizendo que aí nos dias de hoje, por exemplo, vamos colocar no linguajar nosso, que vai aparecer pessoas que a gente nem imaginava que estivesse lá no grande dia com Cristo, é isso? Além disso, você pode pensar assim, porque a salvação pertence a Deus e é algo exclusivo dele, né? Da sua sabedoria, da sua graça. Mas essa fala de Cristo aqui é exclusiva para os judeus. Jesus está falando assim: olha, se vocês estão num caminho em que vocês acham que são participantes do reino de Deus, mas não são. E o Evangelho de Mateus, em vários trechos, ele fala assim, fala em parábolas, fala dessa forma aqui que ele falou, e até que ele faz o grande discurso contra o farisaísmo no capítulo 23 de Mateus, e em seguida faz o seu grande discurso contra o templo. Entendeu, Luiz? Entendi. Esse que é o sentido. Jesus ainda fala, aí uma parábola que eu peguei, né, a respeito desse assunto, é que fala assim, lá no capítulo 22 de Mateus, né, que tem várias parábolas ali contra os judeus, olha só. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho, e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite, e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, outros
agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então, aqui a ideia, os servos do rei aqui que foram enviados são os proclamadores tanto do evangelho, né, quanto antes os profetas ali de Deus. E quem eram esses que recebiam o convite e o rejeitavam? Eram os judeus. Eram os judeus. Né? E aí começa a falar da noiva, né? Do cordeiro, que já se aprontou e foi lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. Né? E esse linho fino é a roupa adequada para um servo, por exemplo, na presença de um rei. Né? E aí fala aqui que o linho fino são os atos justos, as boas obras dos santos. O que são boas obras, para vocês entenderem? Não é apenas dar esmola. Boas obras são todos os atos de obediência que vêm da fé. Se você tem fé, você obedece. Se você tem fé em Deus, você obedece a Deus. Então, todos os seus atos de obediência, é daí que vem, né? Que eles que confirmam a fé. Entenderam? E aí, essas boas obras é a ideia de participar da festa. Mas de que festa, gente, que nós estamos falando? É da festa do reino de Deus sendo estabelecida aqui, na nossa vida. Entendeu? Então, é privilégio participarmos da expansão do reino de Deus. Essa é a ideia. Nós somos privilegiados enquanto igreja. Então, quando a gente serve na igreja, quando a gente faz as coisas, quando a gente até mesmo vai no culto e está com os irmãos e proclama o evangelho e tem um bom testemunho, tem uma vida digna e tal, tudo isso é decorrente e deve decorrer da obediência a Deus, é porque você ama a Deus, né? Não é uma obediência cega e arbitrária, imposta, né, por um déspota, mas uma obediência que vem da fé, e essa fé tem duas outras virtudes que se relacionam com ela, a esperança e o amor. Então você obedece pela fé por causa do amor, porque você ama a Deus. Aí vira festa. Aí é alegria. Né? A gente vive o evangelho de forma alegre por causa disso. Essa é a ideia, né, que é trazido para nós aqui. Né? E aí, então, no verso 10, aí o João está tão empolgado com tudo que ele está vendo ali que ele vai se prostra ali diante do anjo que estava anunciando essas coisas, né? E o adora. E aí o anjo recusa a adoração, porque a adoração é devida somente a Deus. E sabe o que é interessante? É que a gente pega essa palavra aqui, né? Adoração, adorar, né? Cair os seus pés para adorá-lo. No Novo Testamento, nem uma vez, nenhum ser recebeu esse tipo de adoração. Não é que não acontecia, porque a palavra aqui, e isso é uma coisa interessante para vocês entenderem, especialmente com os testemunhos de Jeová. A palavra aqui para adoração era de fato um rito, uma forma que as pessoas tinham de reverenciar alguém que eles consideravam superiores a ele. Então, por exemplo, os reis eram reverenciados dessa forma, juízes e outras pessoas de importância na sociedade, né? Mestres eram reverenciados dessa hora. Mas na Bruno, Bíblia... Oi, fala. Sobre esse texto, é aquilo que eu falei na aula,
sobre a questão de que adorar é prostrar-se, reconhecendo a sua limitação diante de um ser poderoso. Isso. É isso que significa adoração. Sim. E aí, Clélia, o que eu ia falar é que no Novo Testamento não há ninguém que aceite adoração, a não ser Jesus. É. Todas as outras, por exemplo, Cornélio se ajoelha diante de Pedro. E Pedro não aceita aquela adoração. Aí sabe por quê, Bruno? Uhum. As pessoas imaginam que a adoração é um ato místico. Eles estão tão acostumados, por exemplo, a grande parte das pessoas que lê o texto, imagina que a adoração é aquele ato que foi desenvolvido, onde a pessoa levanta as mãos, né, faz proclamações, né? E canta. E canta. Então, mas não é isso, não. O texto não fala desse rito. O que o texto está falando é de reconhecer a autoridade do outro. Isso. Você é poderoso realmente. Eu não posso ficar na presença de alguém tão poderoso e tão importante. Isso. É por isso que tem um negócio na Bíblia que você vai ver. Até em Apocalipse, todo joelho se dobrará. Por que todo joelho se dobra? Porque quando Deus se apresenta, a criatura não consegue ficar de pé. Era por isso que os demônios prostravam. É porque diante da autoridade você não fica de pé. Uhum. É uma questão. Então, a diferença entre os cristãos e os outros homens, os filhos de Deus, é que eles não adoram apenas porque Deus é o Todo-Poderoso, mas porque eles reconhecem a bondade dele e seu amor manifesto na cruz. Aí você gera a segunda etapa, que é louvor. Louvor só pode ser dado por quem entende quem é a autoridade que está sobre ele. É isso aí. Né? E é interessantíssimo observar isso, que os testemunhos de Jeová, eles falam que a adoração que é dada a Jesus ali era apenas uma homenagem, não era adoração. Uhum. Mas eles não levam em consideração isso, de que na Bíblia, no Novo Testamento, nenhum outro ser aceita a adoração que Jesus aceita. Só Jesus aceita ser adorado dessa forma aqui, né? Ou da forma que você falou aí, né? De prostrar aos pés e falar: eu estou diante da sua presença, eu não sou digno, o Senhor é muito além, muito acima do que eu tenho dignidade de estar presente. E a ideia também, ele está numa posição de vulnerabilidade, né? Exato. A pessoa a qual ele está adorando pode fazer com ele o que quiser, porque ele está com as mãos para baixo, os pés para baixo, o rosto para baixo e todo exposto ali. A cabeça, o pescoço e as costas expostas. Ou seja, essa postura de total dependência e total fragilidade só pode ser dada a Deus, só pode ser... Só pode ser dado a Deus. E aí o anjo aqui não aceita essa adoração. Né? Ele não aceita, porque a adoração só pode ser... Ele fala, né? Aqui, adore a Deus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Né? Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, mostrando, isso aí também remete à divindade de Cristo. Sim. Não é isso? Exatamente. Então, beleza. Aí, seguindo aqui, gente, o verso 11 fala, né? Parece falar da vinda, né? Da segunda vinda de Cristo. A gente tem essa impressão. Também pelo vício que a gente tem de qualquer coisa que tenha relacionado à vinda no Novo Testamento esteja falando da segunda vinda, mas não necessariamente. Cristo, como nós já vimos, ele vem também como juiz, né? Como
aquele que vai julgar aqui. Né? Então é o que parece esse texto aqui falar sobre isso. Mas Jesus ele vai voltar, ele vai vir. Né? Atos tem essa promessa muito clara. Assim como viste subindo, ele virá. Né? E aí a ideia daqui é que ele está vindo como guerreiro. Olha só. Né? O Cristo que vai vir encontrar com a sua igreja, ele não vem como guerreiro. Ele já vem como vitorioso, como rei, como noivo. Mas aqui a descrição dele é do guerreiro. Ele está montado no cavalo, né, o cavalo branco. Eu só fiquei em dúvida nessa interpretação, Clélia, é porque o cavalo aqui é branco. É diferente do Cavaleiro Branco do primeiro dos primeiros capítulos. Né? Não, eu sei. Mas esse cavalo branco aqui é o cavalo de guerra ou é o cavalo da vitória? Não, o cavalo branco, ele é o cavalo do general, é o cavalo do vencedor, daquele que guerreia, né? Uhum. Daquele que guerreia, né? Aquele que guerreia, aquele que vence, né? Então é aplicável nas duas situações. Entendi. Porque fala aqui, ó, que ele está montado no cavalo branco, ele se chama Fiel e Verdadeiro, que é um dos nomes que ele tem no próprio Apocalipse, né? Quando ele refere a uma das cidades lá. Eu acho que é 2,16, eu esqueci exatamente qual das cidades que é. Não sei se é Esmirna. Mas fala, a testemunha fiel e verdadeiro, né? E ele julga e guerreia com justiça, tá vendo? Então aqui, ele ainda tá julgando e guerreando. Uhum. Né? Ainda não tá... Por quê? Porque parece que aqui ele está falando mesmo, finalizando o ciclo sobre a derrocada de Jerusalém. Né? Aí fala... E é interessante que tem algum em referência a esse versículo aqui, alguns textos, né, do Antigo Testamento que fala, por exemplo, Isaías fala assim, ó, mensagem acerca do Egito, o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira contra o Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, o coração dos egípcios se derreterá. Aí um outro texto, Ezequiel, porque o dia está perto, sim, o dia do Senhor está perto, será um dia de nuvens, o tempo das nações. Uma espada virá ao Egito e haverá angústia na Etiópia quando os feridos caírem no Egito, seu povo será levado para o cativeiro, seus fundamentos serão destruídos. Então é o Deus guerreiro que está vindo. Uhum. E os judeus esperavam um rei guerreiro. Sim. E por isso que rejeitaram o servo sofredor. Sim. Né? Aí esperavam o rei guerreiro, porque era uma leitura apocalíptica dos textos da época dos Macabeus. Uhum. E aí eles esperavam um rei guerreiro, e aí como veio o servo sofredor, eles o rejeitaram, e aí então agora Cristo se apresenta como rei guerreiro, só que para derrotá-los. Porque eles rejeitaram, né? Uhum. Eles tinham que ter aceitado o Cristo servo sofredor para terem-no como o rei guerreiro que ia derrotar o mal para sempre. Mas como eles rejeitaram, eles se tornaram parte do mal e fazem parte também, então, daqueles aos quais Cristo vai derrotar. Uhum. Aí fala que os olhos, né, são chamas de fogo. Aqui algumas das descrições estão no capítulo 1, né? Então esses olhos aí como chamas de fogo, é interessante, né, que uma fala que eu vi aqui, que não há noite tão escura que possa escurecer sua visão, nem um segredo tão escondido que não seja visto à sua frente. Não há coração que ele não lê como uma página aberta. Não há ato tão enterrado que não se destaque diante dele. Não há nada tão esquecido que não possa vir à luz.
Aí fala que ele tem coroas. Muitas, é interessante que fala que não há números, né? Em todas as outras descrições do Apocalipse, todos que tinham coroa, a maioria dos personagens que tinham coroas fala que tinha X coroas na cabeça, tal, né? E aqui fala que tem várias, tem várias, muitas coroas, né? E essas coroas representam autoridade, o nome que só ele conhece, né? O nome na antiguidade ele estava muito referido ao caráter, né? E aí a ideia é como se fosse que apenas Cristo conhece o fato de apenas Cristo conhecer seu próprio nome significa que seu caráter é tão grandioso que ninguém o pode descrever. Não é que ninguém sabe o nome, não é um nome secreto. É que o nome é grandioso demais para alguém descrevê-lo com apenas um nome. Né? É que Cristo é grandioso demais para alguém descrevê-lo com apenas um nome, apenas uma palavra. Aí vem falando que ele está vestido com um manto tingindo de sangue, né? E aí esse sangue aspergido, respingado, né? No seu manto, ele pode ser ou o sacrifício, o sangue do seu próprio sacrifício, ou também o sangue da derrota dos seus inimigos. Né? Porque mais à frente, no verso 15, fala que ele pisa o lagar, né, de Deus. Então, se ele pisar o lagar, aquele sangue ali respinga, né? Ele é conhecido como verbo de Deus, né, como palavra de Deus. Então, não há nenhuma dúvida de que esse é Jesus. E é interessante aqui no verso 14, que eram os exércitos do céu que o seguiam, e não a igreja. Por quê? Porque a igreja não ataca ninguém. Só Cristo pode atacar os seus inimigos, porque ele é justo e ele é um legítimo juiz. A igreja não deve atacar ninguém. Ela pode se defender, ou defender a fé. Eu não vejo problema nenhum na apologética, né? Na defesa da fé, com argumentos racionais e tal. Isso aí é muito bom, é saudável. É você refletir, raciocinar a respeito do evangelho e a respeito da fé. A nossa fé é uma fé que ela é bem racional também. Né? Mas é óbvio que nem tudo da fé se explica. E aí daí que a gente fala que é algo supra-racional. Mas boa parte da fé é inteligível, né? É entendível. Né? Você consegue explicar o panorama bíblico de maneira sucinta e que as pessoas entendam. Né? O que é o evangelho? Olha, o evangelho era que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, criou o homem como vice-rei, o homem traiu a Deus, essa traição era passível de morte, e aí Deus providenciou em Cristo um sacrifício perfeito para poder perdoar essa traição do homem. Todos aqueles que aceitarem esse sacrifício, então, serão livres da ira de Deus. Beleza? Então, assim, essa é a síntese. Todo mundo entende isso que eu falei. Ninguém precisa ninguém precisa de uma experiência sobrenatural para entender isso que eu falei. No sentido de uma coisa mística. Isso é racional, não é? Mas crer nisso é um ato de fé. Confiar nisso é um ato de fé. Percebe? A ideia da racionalidade em conjunto com a fé, que elas não se contrapõem, como muitos pensam, né? Não, fé e razão se excluem. Não se exclui, não. Agora, existem fatos que a gente tenta explicar, mas nunca consegue uma explicação completamente perfeita, como, por exemplo, os mistérios da Trindade, né? A explicação do ser da Trindade. Mas a gente aceita que ele é um Deus e 3 pessoas,
Não são três deuses, mas apenas um Deus. Não há um maior, não há um menor, todos são Deus, igualmente, mesma autoridade. Não são três seres, é um único ser. Mas é uma trindade em um único ser. Né? Então, essa ideia a gente fala, mas ela não tem uma explicação muito ali concreta, absoluta, né? Mas todo mundo consegue, de certa forma, aceitar isso. Essa que é a ideia. Né? Que é daí a ideia da fé suprarracional, acima da razão. Né? Mas a razão não exclui a fé e vice-versa. Verso 15 fala que da sua boca sai uma espada, né, afiada, que é a palavra de Deus. E é interessante que se você rejeita a palavra de Deus, é porque fala, a espada qual ferirá as nações. Por quê? Porque são nações que rejeitaram a palavra de Deus. E ao rejeitar a palavra de Deus, essa espada se torna um julgamento. É por isso que vem aí, né, falando que ele governará com cetro de ferro, pisará o lagar do vinho do furor da ira todo-poderoso, porque as nações rejeitaram a Deus. Então essa espada, que é a palavra de Deus, ela se transforma em também espada do juiz, né, que vai executar o juízo. Em seu manto, verso 16, e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? O Rei dos Reis é a ideia da certeza da sua vitória. Não existe nenhum poder acima de Cristo que consiga derrotar a Cristo, que consiga subjugar a Cristo ou governar sobre Cristo. Ele governa sobre todos, mesmo sobre aqueles que não o aceitam. Como o Clélie falou, no final todos vão ter que se ajoelhar diante dele. Ô Bruno, Oi. essa expressão Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é um superlativo, né? Sim. Como a língua, existem algumas palavras que não existem dentro da língua grega ou do hebraico, eles utilizam duas palavras em seguida. Então, o Rei dos Reis seria mesmo que fosse imperador, né? Acima de todos, né? Acima de tudo, é o imperador. Então, a expressão imperador é o Rei dos Reis. Uhum. E o Todo-Poderoso, né? E Senhor dos Senhores, né? É uma expressão assim, está acima de qualquer autoridade. De qualquer. Né? E, mais uma vez, a expressão Senhor dos Senhores era um título dado a Deus no Antigo Testamento e aqui sendo dado a Cristo, né? Para mostrar também que Cristo é Deus. Né? Lá no Salmo 36, 136, né? É o salmo que tem uma música que eu gosto bastante. Rendei graças ao nosso Deus, seu amor é para sempre. Né? Então, deem graças ao Deus dos deuses, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, seu amor dura para sempre. Também Deuteronômio, capítulo 10. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno, título exclusivo de Deus e aqui sendo referido a Cristo. O João fala que ele viu um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam para o meio do céu, né, que são aves de rapina, que venham, reúnem-se para o grande banquete de Deus. Aqui não é o banquete das Budas, tá? Aqui é o banquete do juízo. Porque ele fala... fala lá. Não é o banquete dos carniceiros, das aves. Que indica o juízo de Deus sobre a Jerusalém destruída, para comer a carne de reis, né? Lembra que governadores, prefeitos e tudo mais daquela época eram chamados de reis.
generais poderosos, né? Todos ali, alguns que pereceram na batalha, que eram generais do próprio exército do povo judeu, né? Os cavalos que morreram nas batalhas, seus cavaleiros, livres e escravos, pequenos e grandes. Né? Então, é a derrocada de Jerusalém. E essa frase aqui, que se cumpre, e essa frase aqui é o cumprimento de uma das maldições proferidas em Deuteronômio 28. Que os teus cadáveres servirão de pasto para todas as aves do céu e para os animais da terra, não haverá quem os afugente. Né? E aí o Joséfo, que é o historiador da época dessa guerra contra Jerusalém, ele diz que os corpos dos mortos em Jerusalém eram jogados dos muros, nos vales abaixo, né? E realmente esses vales estavam cheios de corpos mortos e pairava contínua putrefação sobre eles. Nossa, é uma cena horrorosa dessa destruição de Jerusalém. Né? Fechando o capítulo, João fala que viu a besta, os reis da terra, né, os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra os seus exércitos. A besta aqui é o Império Romano, né, porque mais abaixo aqui faz a distinção entre ela e o falso profeta, e o falso profeta é Israel. Então a besta aqui é o Império Romano, na pessoa de Nero. No meio da guerra contra os judeus, Nero morre, né? Ele era o imperador, ele morre. Mas ele não deixou de ser uma besta porque ele perseguia os cristãos, os massacrava, os colocava no Coliseu, os pendurava no poste à noite e acendia para eles iluminarem a cidade. Então era o Império Romano, o falso profeta era Israel. Os reis da terra eram os demais governantes das províncias romanas que perseguiam os cristãos, né? E aí fala que a besta foi presa, o falso profeta, que haviam enganado, né? Que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela, em referência ao culto ao imperador. E eles foram lançados no lago que arde com enxofre. Então esse lago de fogo é o que? É o local do julgamento eterno. O local que eu falo assim, né? É a ideia de julgamento eterno. Né? E assim como Israel cai, o Nero cai, o Império Romano, séculos à frente, cai também. Outros impérios que vêm após Roma caem também, mas Cristo permanece. A igreja permanece. Né? O Nero, como eu falei, ele morre em 68, mas Cristo permanece. Né? Então esse final aqui, né, que fala, os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles, é a ideia, né, que simboliza a vitória completa do Filho de Deus sobre todas as hostes da injustiça, não apenas nos dias de João, mas em todas as épocas da história, né? E para sempre Cristo é o vencedor. Então essa é a grande mensagem desse capítulo. Cristo vai derrotar todos aqueles que se opõem à sua igreja, que se opõem a ele. Não significa que a igreja vai ser poupada, como nós já vimos aqui, né? A morte, a martírio e tudo mais, mas todos os que estão em Cristo são vencedores nele, porque ele é o vencedor, né? O superlativo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, significa que ele está acima de tudo e de todos, e ele é invencível. E todos que estão nele são com ele também invencíveis. Ok, meus queridos?